Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Gênesis capítulo 3 a capítulo 5. E no capítulo 3 nós vamos ver a queda do homem e da mulher, né? E aí fala que a serpente, ela vai enganar. E como que o diabo age na vida de qualquer ser humano? É a dúvida. A dúvida é o fim da fé. Então, ela fala para a mulher, será que foi assim mesmo que Deus falou? Será que foi? Comereis de toda árvore do jardim, né? Tiago capítulo 1, verso 13 diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Você vai ver nesse episódio de Gênesis 3 que a mulher estava vendo a mulher, estava olhando para aquilo que Deus falou, que mata. Aquilo que poderia levar ela à morte, ela estava olhando. Então o diabo, ele não joga verde na vida de ninguém. Ele não pode ler a sua mente, mas ele vê o que você vê. Sabe o que você fala, né? E o que você está ouvindo. E ele vai em cima da sua concupiscência. Então aquela mulher já estava olhando aquela árvore. Ele não julgou verde, né? Ele julgou maduro, porque Jesus falou que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Não é? Mateus capítulo 6. Então, ela estava vendo algo que mata, algo perigoso. E o diabo só vai dar um empurrãozinho. E é interessante que ela vai repetir, a mulher, para o diabo, e ainda vai acrescentar uma ordem que Deus não deu. Ela vai falar, não, de toda árvore nós podemos comer, mas da árvore que está do meio do jardim, dela não podemos nem comer e nem tocar. Deus não falou que não poderia tocar poderia, não poderia comer. Lógico que tocar é algo muito perigoso, né? Mas tocar ela poderia. O que ela não poderia é comer do fruto da árvore. Né? É interessante que esse fruto da árvore, essa árvore que está no meio do jardim, se você ler Gênesis 2, fala que a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Mas como que a árvore do conhecimento está no meio do jardim se a árvore da vida já está no meio do jardim? Na realidade, né? Lá no livro de Provérbios fala que a palavra de Deus, né, a sabedoria, o conhecimento, ele é árvore de vida, é árvore da vida para aquele que nele espera. O problema é que a árvore é a mesma. Tanto a árvore do conhecimento como a árvore da vida é a mesma. Ela pode ser usada para as duas coisas. A palavra de Deus é a árvore da vida. E a palavra de Deus, ela é vida ou é morte, é bênção ou maldição. Depende do uso que você faz dela, né? Em Deuteronômio 30:15, Moisés fala para o povo de Israel, vê que te propõe hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Então, você pode escolher a vida, Jesus é a vida, e quem não escolher ele vai ter a morte, vai ter a maldição. Leia Deuteronômio 28:29, tem as bênçãos da obediência e tem a maldição pela desobediência. Em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ou seja, corta dos dois lados. Em Apocalipse 19, Jesus vai julgar o mundo pela palavra. Então, a árvore da vida, ela pode ser árvore de morte, dependendo da sua escolha hoje, né? E da sua escolha durante a sua vida. Né? Se você escolher amar o Senhor, né? Se guardares, se obedeceres, se confessares, né? Serás bem-sucedido por onde quer que fores. Então, essa mulher, ela estava sendo tentada em cima da concupiscência dela, ela acrescentou algo que Deus nem falou, que não podia tocar no fruto. Isso chama legalismo, é você criar uma lei em cima da lei que Deus deu. E aí o diabo fala, é certo que não morrereis. Então, hoje no nosso meio também está assim. A prática de pecado, os pastores dizem, é certo que não morrereis. Deus é amor, Deus é perdão, você pode viver na prática do pecado. Você pode voltar a adorar as coisas do mundo, igual Jesus te libertou do mundo, Jesus te tirou desse mundo tenebroso. Jesus pagou um alto preço por você naquela cruz, para você viver na prática do pecado. Será que é assim mesmo? Em Provérbios 29:1 fala que aquele que muitas vezes repreendido endurece a servir, será quebrantado sem que haja cura. Nessa manhã, né, você que está lendo, começando a ler a Bíblia, não endureça o seu coração, abra, escute a palavra de Deus. Deus não vai mudar, quem tem que mudar somos nós, né? Jesus falou em Mateus 7:13 que o caminho é estreito e apertado.
E são poucos os que entram por ele, que você seja um desses poucos, que você persevere na leitura da palavra até o último dia do ano, e que você pratique, não seja simplesmente ouvinte, né? Tiago 1:22 fala, sejais, pois, praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, enganando a vós mesmos. O diabo vai em cima da concupiscência daquela mulher, ela vai comer da árvore, e vai ter os olhos abertos, ela, e depois vai dar para o seu marido, e ele também vai comer. E a Bíblia diz que quando Deus, toda viração da tarde, vinha caminhar com Adão e com Eva, né? Eles esconderam da presença de Deus porque viram que estavam nus. É interessante que no capítulo 2 termina que o homem e a mulher estavam nus, mas não viam que estavam nus. Por quê, hein? De que eles estavam vestidos, que eles não viam que estavam nus, e fizeram folhas de figueira para si, para tampar a sua vergonha? É interessante, né? A folha de figueira é uma tentativa do homem de tampar o seu pecado diante de Deus, né? Mas a única vestidura que você pode ter é a luz, né? Em Apocalipse 19, fala que os atos de justiça dos santos vão dar a vestir você de linho finíssimo, né? Adão e Eva brilhavam tanto que não viam que estavam nus. E quando pecaram, essa luz foi embora. Acabou, viram que estavam nus. Lê 1 Tessalonicenses 5,19, fala, não apagueis o Espírito. O Espírito é a sua vestimenta, o Espírito vai te dar a luz. E você, os seus pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus. Mas quando você não tem isso, né? O homem que não entregou a mulher a vida para Jesus está nu, seu pecado está à mostra diante de Deus, né? E Deus pergunta, quem te fez saber que você estava nu? Pergunta para Adão. E Adão, em vez de confessar o seu pecado, que se ele confessasse o seu pecado ali, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Ele vai e coloca a culpa em Deus, né? Fala, a mulher que o Senhor me deu, pecou, né? Me deu do fruto e eu comi. Olha, aí ele pergunta à mulher, e aí, o que você fez? A mulher fala, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assumiu a responsabilidade do seu pecado. É interessante, Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele não ocultava o seu pecado, ele confessava, falava, eu pequei, a culpa é minha. Se o Senhor tem que punir, pode punir a mim, né? E você agora sabe da consequência. Deus vai amaldiçoar o homem, né? Vai falar que do suor da mão dele a terra vai produzir cardos, espinhos e abrolhos. Vai amaldiçoar a mulher, falar, com dores você dará luz. E é interessante que tem muita gente que não acredita em Deus, né? Fala, não, isso aí é conversa. Essa história de Adão e Eva, então, é a maior conversa que tem. Eu coloquei aí, ó, um homem recebendo um coração de porco aí, para você ver, que a história do macaco é a coisa mais furada do planeta, né? Agora, outra coisa, você gosta de ver bichos, você veja National Geographic, tem a peregrinação dos gnus, né? Eles vão andar não sei quantos mil quilômetros dentro da África e as fêmeas vão ter filhote, né? Nessa peregrinação, elas ficam prenhas e dão à luz. Sabe o que acontece? O filhote cai lá, ela não grita, não sente uma dor. Todo animal selvagem, todo animal que Deus fez não dá à luz com dor de parto, não. Ninguém dá, só a mulher que dá. Olha só, pede alguém para te explicar por que isso, né? Que a mulher dá à luz com dores de parto, mas nenhum outro animal dá. É porque Deus falou. Deus falou que assim seria, né? E aí você vai ver agora, Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica. Deus fala que da semente da mulher vai vir um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dessa, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Interessante que o cabeça da serpente, né, que vai ser ferido, a palavra cabeça é líder, é chefe, é o anticristo. Jesus é o cabeça da igreja. Leia Colossenses capítulo 1, verso 16 a 19. E o anticristo é o cabeça do diabo, é o filho do diabo, né? Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3 a 9. Jesus vai destruir ele, lê lá, pelo sopro da sua boca, ou seja, ele vai esmagar o cabeça da serpente, ainda não esmagou. Agora a palavra calcanhar, você vai saber lá na frente, no estudo de Jacó, o que significa ferir o calcanhar, porque ninguém toca em Jesus. Jesus é Senhor no céu, na terra, toda autoridade foi dada a ele, no céu, na terra e debaixo da terra. É impossível ferir o calcanhar de Jesus, a não ser que o calcanhar de Jesus seja eu, você, né? Aí vai tentar ferir a gente, né?
É interessante no livro de Atos, capítulo 9, que Jesus aparece para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco e fala: por que você me persegue, hein? Paulo estava perseguindo a igreja, matando, prendendo, né? Então, ferir o calcanhar de Jesus é ferir a igreja, que é o corpo dele, não ele. É impossível ferir o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você fala: pastor, foi na cruz que feriu ele? Na cruz. Jesus deu a vida dele. Isaías 53, 9, 10, você vai ver que o Pai colocou ele na cruz, ele deu a vida dele. Ninguém tira a minha vida. Ele disse: eu a dou por amor de vós. Quem matou Jesus está em Isaías 53, 5, o meu e o seu pecado. Ele morreu para nos salvar. Então, a primeira profecia agora, a partir desse momento, Deus vai começar a separar povo, nação, tribo, para que a profecia se cumpra, que o Messias venha à terra. Por isso a Bíblia é cheia de genealogia. Para quando chegar em Mateus capítulo 1, vai falar: essa é a genealogia de Jesus Cristo. Ele é a semente da mulher. E é interessante que a mulher não tem semente. Significa, né, o descendente é semente, palavra zera, semente. Então já está profetizado ali que a mulher vai ter um filho de uma forma sobrenatural. Ou seja, uma virgem, né? E ali em Gênesis 3,15, então, vai acontecer. E agora Deus vai tirar o homem da presença dele, né? E proibir ele de comer da árvore da vida, para que ele não viva eternamente em pecado, e agora a morte entra na terra. A morte é a separação de Deus, a morte é você estar desconectado do Pai. E agora a morte vai entrar na terra, e a Bíblia diz que Deus vestiu Adão e sua mulher de pele. E muitos acham que essa pele é pele de animal, que ele sacrificou animal. Na minha Bíblia não está escrito isso, não. Está escrito que vestiu eles de pele. A palavra pele no hebraico é om. Om pode ser pele de pele, igual você tem, ou então pele de luz. Ó, luz. Você trocar uma letrinha no hebraico, om e om, vai significar pele e vai significar luz. Ou seja, eles perderam a pele de luz, a luz, e receberam um corpo mortal. Leia 1 Coríntios 15, fala que há corpos celestes e corpos terrestres. Esse corpo que você tem não pode morar com Deus. Por isso você vai receber um corpo glorificado, né? Você leia Êxodo 33, 20, fala assim, Deus fala: homem nenhum poderá ver minha face e viver. Ou seja, em 1 Coríntios 15, 50, fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Se você continuar lendo 51 em diante, fala que nós seremos transformados e vamos receber um corpo celestial para morar com ele. Adão perdeu o corpo celestial, Adão e Eva, e recebeu um corpo mortal. Esse corpo agora vai morrer. E aí, ó, Deus lançou eles fora do jardim, não permitiu que entrasse mais no jardim. E agora eles estavam mortais, receberam a pele mortal, um corpo mortal. E no capítulo 4 tem a história de Caim e Abel, né? Caim vai matar Abel e fala que Deus vai conversar com ele, falar para ele mudar, para não matar o irmão, que se ele mudasse o sacrifício dele seria aceito. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Existe uma palavra hebraica chamada kavaná, intenção, porque a intenção de Caim não era boa. Jesus falou, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13, que se você não tiver amor, você pode dar o corpo para ser queimado, né? Mesmo que você profetiza, faça o que faça, isso não vai valer nada. Não vale nada se a sua intenção não for boa. Jesus cita aquela mulher que todos estão dando lá de tudo que sobrava para o templo, mas aquela mulher deu as suas moedinhas àquela pobre viúva. Ou seja, o problema não era o valor daquela oferta, mas era a intenção. Ela queria dar tudo para Deus. Então Caim, a intenção dele não era pura, ele vai assassinar o irmão. E Deus fala: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. E ele fala: agora quem me vê, né? Deus amaldiçoa, quem me vê vai me matar, querer me matar, né? Fala: você vai ser peregrino e errante pela terra e tal e tal. E Deus fica com misericórdia de Caim, coloca uma marca nele. Aquela marca é para proteger, para que ninguém pudesse matá-lo. Olha o coração de Deus como é que é. Deus é misericordioso, né? Bondoso, amoroso, e ele põe aquela marca em Caim. E é interessante que naquela época a presença de Deus na terra era tão forte, né, que Deus falava com o homem assim direto. Falou: por que você vai matar o seu irmão? Nós vamos ver que essa presença ela vai sair da terra em Gênesis 6. O Espírito de Deus vai ser tirado.
E o homem que vivia 800, 900 anos, a vida vai cair para 120 anos. E a terra, que tinha uma redoma d'água, que estava envolta, né, num ecossistema perfeito, ela vai morrer, começar a morrer numa velocidade incrível, porque o autor da vida é Deus. Quando Adão foi desconectado de Deus, entrou a morte. E Jesus veio para te conectar em Deus de novo. Lê Efésios 2, fala assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você e eu éramos mortos vivos. Andávamos segundo a nossa cabeça, fazendo aquilo que a gente queria. Mas em Cristo Jesus, né, ele é o único caminho, o caminho. Me ligou no Pai. Quando ele me ligou no Pai, eu comecei a receber vida de novo. Né? Agora eu não morro mais, eu sou eterno, eu vou passar. Esse corpo vai morrer, mas o que está dentro de mim, a minha alma, ela vai entrar num corpo glorificado para morar com o Senhor. Olha só. Então Jesus é o autor da vida, porque ele te liga no Pai, ele é o caminho que te liga no Pai. Em Atos 4, verso 11, diz que não há salvação em nenhum outro, não adianta invocar ninguém que não seja Jesus Cristo, somente ele salva, cura, liberta e te liga no Pai e te dá vida e vida em abundância. Então ali, ó, Caim mata o seu irmão. E ali, ó, ele é fugitivo e errante, Deus põe uma marca nele para que eles não o matem, né? E aí a história da humanidade, né? Começa a multiplicar a descendência de Caim na terra, né? E um dos descendentes fala assim, né? Que Lameque, né? Que vai, se alguém ferir, ele vai matar 70 vezes 7. É interessante que Jesus fala para Pedro perdoar 70 vezes 7. Daqui para frente, daqui a pouco, quando chegarmos em Babel, você vai entender o número 70. O significado desse número, né? Por que fala 70 lá e 70 aqui? Esse estudo é um estudo superficial para você ter um norte, para você ler a Bíblia, né? Então ali, ó, a história de Caim e Abel continua e agora a descendência começa a povoar a terra, né? E em Gênesis capítulo 5 começa a falar a genealogia de Adão. E é interessante essa genealogia, porque muitos perguntam se Caim matou Abel, como que a terra foi povoada. Você tem que entender que Adão não teve só Caim e Abel, não, né? Ele teve filhos e filhas, reproduziam entre eles, né? Ainda não havia a lei de não casar com a irmã, isso e etc. Então você lê lá em Gênesis 5, essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou Adão, a semelhança de Deus o fez, presta atenção, homem e mulher os criou e os chamou de Adão. Não chamou de Adão e Eva, não, porque a Eva estava dentro dele. A mulher foi tirada de dentro do homem. Não é dois sexos. Eu já falei, são duas naturezas, ela foi tirada, né? E depois Adão gerou um filho à sua imagem. Já não era mais a imagem de Deus, né? E teve filhos e filhas à sua imagem. Perdeu a imagem de Deus. É interessante a bênção do livro de Números 6, 24 a 26, que Deus fala que resplandeça o rosto dele sobre o seu. Ou seja, que você reflita de novo a imagem de Deus. Nós perdemos a imagem de Deus e adquirimos a imagem do Adão caído. Mas Jesus agora veio e colocou o rosto dele sobre o nosso. E nós estamos voltando a ser a imagem de Deus. E você tem que ser a imagem de Deus. Os crentes estão completamente queimados nessa terra. Evangélico está queimado, é uma vergonha. Pastor é uma vergonha. Olha, eu sou pastor. E hoje você falar que você é um pastor é uma vergonha. Vergonha, vergonha. Não há arrependimento no nosso meio, não há abandono de pecado. Os crentes estão pior do que os do mundo, né? Isso é motivo de vergonha. Perderam a imagem de Deus e se transformaram de volta à imagem do Adão. Estão voltando a beber, estão voltando a ser do mundo, estão voltando a mentir, estão voltando a prostituir. Tudo aquilo que Jesus libertou, eles estão voltando a praticar em nome do amor furado, da cultura woke dentro da igreja, dos seminários progressistas, dos pastores maçons, bodes, ensinando mentira nos seus púlpitos. Olha a serpente aí, o que ela faz? Será que é assim mesmo que Deus falou? Será que é assim mesmo? Pois a Bíblia diz, né, Jesus diz em Mateus 5,48, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Em 1 Pedro capítulo 1 fala, sede santo como eu sou santo. Então, cabe a nós permanecer no caminho estreito, não abrir mão da nossa santidade, né? Nós não somos juízes do mundo, mas temos que ser luz no mundo, refletir a imagem de Deus,
A imagem perdida de Adão, Jesus veio e voltou a te dar a imagem de Deus. Você agora é filho de Deus. Você agora é cordeiro com ele, da região do reino celeste de Cristo Jesus. Então agora Adão gera filhos à sua imagem, né? E vai falar ali uma genealogia, né? Essa genealogia foi gerando fulano, ciclano, Sete, né? E aí começou a se invocar de novo o nome do Senhor. E vai falar sobre Enoque, né? Que Enoque andou com Deus e já não estava, porque Deus o tomou para si. E é interessante que ele vive 365 anos. Olha, o mesmo número de dia que nós vamos ler a Bíblia. 365 anos, e ele é tomado, né? E vou repetir, o homem vivia essa quantidade de tempo, porque o ecossistema era outro. E principalmente por causa da presença de Deus na Terra. Mesmo o homem em pecado, a presença de Deus dava a ele longevidade. Você vai ver em Gênesis 6 que essa presença vai ser tirada no próximo estudo amanhã. O que vai acontecer? E aí, tem história então, e aí vai falar essa genealogia e vai terminar, o homem começa a ficar mal, né? Acontece algo aqui nessa terra, que essa terra, esses descendentes de Adão vão começar a causar uma confusão na terra, mas aí vai nascer Noé. E termina o capítulo 5 falando, e Deus outra vez trouxe consolo. O nome Noé significa consolo. É um nome que está na moda, né? Todo mundo agora põe o nome de Noa. Noa é consolo, né? Ou seja, Deus agora ia trazer consolo. Então hoje é o nosso segundo dia, o nosso segundo estudo, que você persevere, que você abandone a prática de pecado, que você peça perdão a Deus, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, não quer condenar ninguém, Ele quer salvar as pessoas. E se você tem alguma dúvida disso, né? Ninguém daria filho por gente boa, quanto mais por um bando de pecador como nós. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Põe isso no seu coração, entregue a sua vida para Jesus, confia nele, e o mais Ele fará. Deus é santo, Deus é maravilhoso, mas Deus também é justo. E Jesus, quando Ele voltar, a porta da graça fecha. E Ele não volta como cordeiro, Ele volta como juiz de toda a terra. Leia Atos 10, 42, o que Ele mandou o povo pregar e dizer, testificar, que é Ele quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma quinta-feira abençoada, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, em nome de Jesus.